O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua este grande discurso de despedida de Jesus na última ceia. Ele vai preparando o nosso coração para celebrarmos a Ascensão, que é, no calendário litúrgico da Igreja como um todo, na próxima quinta-feira, e que no Brasil é transferido para o domingo. Ele nos promete o Espírito Santo. E o que vem o Espírito Santo fazer em nós? É importante nós lembrarmos que o Espírito Santo vem para nos transformar em Cristo. Essa é uma realidade, uma chave de leitura muito importante para que a gente entenda mesmo o Evangelho e o que é que Jesus está tentando nos ensinar. O Espírito Santo vem para nos transformar. Isso é uma realidade que muitas vezes a gente perde de vista. Nós temos movimentos pentecostais, ou seja, as igrejas evangélicas pentecostais, ou até mesmo movimentos de inspiração pentecostal dentro da própria Igreja Católica, que de uma forma geral tendem a olhar o Espírito Santo como uma experiência, uma coisa, uma realidade que vem para me causar sentimentos bons, dar saúde, curar, etc., me livrar do demônio. Mas tudo isso são ações externas, né? Ou seja, a cura, tá, tudo bem, resolveu minha vida, resolveu o meu problema, beleza? Defendeu do demônio, beleza, ótimo. Mas nada disso nos lembra daquilo que é o mais importante. A nossa fé católica nos leva a crer na santidade. O nome dele é Espírito Santo. O que é santidade? Santidade significa a nossa transformação configurada a Cristo. Cristo é como se nós fôssemos uma massinha de modelar. Cristo é o carimbo. Ele forma, Ele está aí para formar, para nos dar essa forma diferente, nos mudar por dentro. O nosso coração precisa mudar. Nós precisamos conhecer Deus de alguma forma como Deus se conhece. Precisamos amar Deus de alguma forma como Deus se ama. O conhecimento de Deus precisa vir até nós, chama-se fé. O amor de Deus precisa vir até nós. Caridade. E isso aconteceu plenamente no coração de um homem, Jesus, que é o Filho de Deus que se fez homem. Então vejam o que Deus fez. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, enviou o Filho. Ali está o homem que participa da vida divina, o homem divino. Agora Deus quer que a gente fique bem parecido com Ele. O Espírito Santo vem fazer isso, vem nos unir a Jesus, para que nós fiquemos configurados a Ele. Essa é a transformação. Se nós entendermos isso, nós entenderemos o Evangelho de hoje. Sem essa premissa, o Evangelho de hoje fica incompreensível. Por quê?
Primeiro porque ele diz, o Espírito Santo virá para dar testemunho. Não mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então a primeira coisa é nós compreendermos que quem dá testemunho, a palavra testemunho, martiria em grego, mártir, quem dá testemunho é o Espírito Santo em primeiro lugar. Agora, uma vez que o Espírito Santo vem, nós também damos testemunho. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Os apóstolos estavam lá convivendo com Jesus. Eles já conhecem Jesus. Mas não o suficiente. O Espírito Santo vem para transformá-los mais ainda, para que aqueles homens medrosos, inseguros, covardes, se transformem por dentro e comecem a se comportar como Cristo. Essa é a santidade. E essa transformação interior, ela está na origem própria da igreja. Vejam, me desculpem, os protestantes estão errados, redondamente errados, profundamente errados. Eles dizem que são o cristianismo original, mas no cristianismo original as pessoas eram santas a ponto de derramar o sangue por Cristo. Ah, nós somos salvos somente pela fé. Gente, isso é uma invenção de Lutero. Nós somos salvos pela fé, mas onde está esse somente na Bíblia? Não existe em lugar nenhum, isso é invenção protestante. A fé, ela é importante, mas a fé é aquele conhecimento que vem e ilumina a nossa inteligência para que nossa vontade, a caridade, seja transformada e nós tenhamos o amor de Cristo em nós. E configurados a Cristo, unidos a Ele, nós nos comportaremos como Cristo, que foi rejeitado pelo mundo, que foi perseguido, que foi condenado e que morreu na cruz. Se nós somos como Cristo, praticamos as obras de Cristo. A santidade consiste nisso. Não quer dizer que Jesus está dando aqui a nossa biografia nos detalhes. Sim, alguns seguirão Cristo no derramamento do sangue, mas outros derramarão o sangue de forma secreta. Porque sempre haverá na vida do cristão, sempre, uma encruzilhada, um momento decisivo em que nós vamos ter que escolher entre ouvir o Espírito Santo, dar essa oportunidade de transformação do coração e agir como Cristo, ou seguirmos o caminho do mundo, da carne, da nossa própria preservação. Isso vai acontecer no seu emprego, no seu estudo, no seu grupo de amigos, na sua família. Vai acontecer, necessariamente. E por isso Jesus diz: eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Em grego está a palavra escandalize, ou seja, não tropece. Para que a nossa fé não tropece, não seja escandalizada diante das perseguições, porque as pessoas se escandalizam. As pessoas dizem: não, eu me entreguei a Cristo, eu estou dando a minha vida para Jesus, e olha só o que aconteceu. Veja a cabeça das pessoas. Eu me entreguei a Cristo, achei que a minha vida ia melhorar. Veja como a teologia da prosperidade dos protestantes entrou na veia do católico. Eu fui para a igreja para resolver meus problemas e achei que a minha vida ia melhorar, porque Deus tinha a obrigação de resolver todos os meus problemas. Aí eu fui para a igreja, não resolveu todos os problemas, a pessoa se escandaliza. Jesus está dizendo: criançada, eu estou avisando vocês para vocês não tropeçarem. Quem foi que deu a vocês essa ideia boboca de que seguindo a Cristo está tudo resolvido?
não se escandalizem quando o negócio piorar. Ah, padre, mas se é assim, então eu não quero seguir Jesus. Veja, você tem duas escolhas. Você pode não seguir Jesus, sua vida pode ser até aparentemente boa no começo, mas esse negócio vai terminar em inferno. E geralmente o inferno começa já aqui na terra. Porque a vida dos pecadores não é que seja muito mansa, não. Ou então, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Abraça Jesus. O Espírito Santo vem, Ele não está pedindo para você uma transformação que Ele não esteja dando os meios. Jesus está pedindo, mude, eu estou dando o Espírito Santo para você mudar. Só se abra, porque Ele não vai fazer isso sem sua cooperação. Jesus quer mudar você. Então você veio à igreja, muito bem, vem para mudar, tá? Vem para ser diferente. Vem para que o Espírito Santo haja. De tal forma que a perseguição será tal que ela será não a religião somente do mundo lá fora, será uma perseguição religiosa. Por quê? Porque as pessoas irão nos matar e julgar que estão prestando culto a Deus, que estão fazendo coisa boa. Você vai dizer, padre, mas não estão nos matando. Não estão nos matando aqui no Brasil. Vai lá para ver nos países onde a igreja é perseguida. Nossos irmãos que estão nas prisões, na China, em outros lugares do planeta. Na África, quantos países cristãos são mortos. Mas aqui nós somos perseguidos e martirizados de uma forma mais sutil e talvez mais perigosa. Porque alguém aponta uma arma na sua cabeça e diz assim, renuncia a Jesus, senão eu te mato. É tão clara a coisa que se você tiver um mínimo de luz interna, você vai dizer, não, pode me matar, eu não vou fazer isso. Mas entre nós a coisa acontece sutilmente. Não seja um católico radical. Senão nós vamos perseguir você porque você é radical. Por que você não consegue ser um católico meia sola como todo mundo? Católico pero no mucho. Católico, mas calma, também não é assim, não é para ser fanático. Ser católico na igreja, aqui no trabalho, nós temos esse esqueminha aqui que você tem que, né? Esse esqueminha sujo de trapaça aqui, não seja radical. Católico, tudo bem, mas na hora do namoro, ninguém é de ferro. Por que você, né, não pula a cerca? Católico, mas na universidade você precisa dizer tudo aquilo que o professor ideológico quer ouvir. Você precisa se prostituir e dizer todo tipo de mentira e de absurdo. Senão você não vai conseguir emprego, não vai ter seu diploma. Católico, pero no mucho. Vejam como o diabo é esperto. Quando ele aparece com cara feia, rabo e tridente, a gente se assusta. Quando ele se apresenta colocando em nós a figura feia, a imagem feia de sermos radicais, fechados, bitolados. Não, gente, não é assim. Porque afinal das contas, se você é católico, Deus é misericórdia. Então, usa anticoncepcional para salvar o seu casamento. Faz isso.
tenha relação sexual com o namorado, porque senão você vai perder ele. Entra no esquema de corrupção, porque senão você vai perder o emprego. Aceita o relativismo religioso na escola, em tudo quanto é lugar. Todas as religiões são iguais, são lindas, porque senão você vai ser expulso. Porque Deus é misericórdia e você não pode ser radical assim. Veja, eu não estou fazendo essa homilia para vocês saírem daqui pondo fogo no mundo e arranjando conflito com todo mundo. Não é isso. Não é isso. Como Jesus no Evangelho de hoje, eu estou dizendo, eu vos disse isso para que quando acontecer, não vos escandalizeis. Saibais, o Espírito Santo vem para dar martiria, testemunho, martírio, força de amor interno, força de alegria de dar testemunho de Jesus, mesmo até o derramamento do sangue. Então sejamos dóceis ao Espírito Santo, Ele vem transformar. Mas padre, eu não dou conta disso. Claro, se você não está transformado, na hora do martírio você vai amarelar, vai se acovardar e vai dizer, não quero. Mas se você desde já se coloca à disposição do Espírito Santo para que Ele transforme você, Jesus não está dizendo assim, eu vos disse isso para que vos assusteis. Não, Ele está dizendo isso, eu vos disse isso porque virá um Consolador. O Espírito Santo é Consolador internamente. Ele é o Paráclito, é o Consolador, Ele vem, Ele dá uma doçura, uma consolação no meio da tribulação. Tertuliano, um autor do início do cristianismo, ele dizia assim, os pagãos quando olham os cristãos, ele vem do lado de fora o fogo e se assustam, porque não vem dentro a unção. É a comparação que ele faz com aquela lâmpada, não tem aquelas lâmpadas de óleo, né? Fora tem o fogo, mas dentro tem a unção. Então, o pagão vê fora o cristão sofrendo, martirizado, etc, etc. Assusta, mas eles não veem dentro a unção. É isso que o Espírito Santo quer nos dar. Se eu estou fazendo essa homilia, você está esperneando, com medo, assustado, peça ao Espírito Santo que Ele mostre a você a doçura de Cristo, a consolação de ser dele, de servi-lo, de se configurar a Ele. Mesmo que as nossas paixões esperneiem, no coração tem uma consolação de estar nele e de ser dele. Peça isso.